Pela graça e a misericórdia de Deus, nós, nesta noite, estaremos juntos estudando a sua palavra. A nossa oração e súplica a Deus, desde o início do preparo deste estudo, até a sua apresentação nesta noite, é que Ele nos use para a sua glória, na exposição da sua palavra, e que na sua misericórdia e graça nos use em favor do seu povo, para a edificação, consagração, santificação e encorajamento para uma vida de piedade permanente na renovação das nossas mentes, em testemunho de glória no nome do nosso Senhor Deus. E na graça e na orientação do Espírito Santo, diante de diversos assuntos que a Bíblia nos traz, nós vamos estudar nesta noite sobre a sabedoria do homem e a ira vindoura de Deus. Mesmo assentados, vamos orar ao nosso Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Nós, nesta noite, nos encontramos, ó Pai, diante da Tua palavra, para juntos, ó Deus, meditar nela, e nela, ó Pai, sermos orientados pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, para que assim possamos, ó Pai, crescermos na graça e no conhecimento da Tua glória sobre nós. E também, ó Deus, possamos nós vivermos uma vida peregrinando, ó Pai, nesta terra, mas uma vida de acordo com a Tua vontade. No Teu Espírito, ó Deus, nos oriente nesse momento, fale, ó Pai, a nossos corações nesta noite e nos use, ó Pai, conforme o Teu querer. Nós Te louvamos, agradecidos, com o perdão, Senhor, dos nossos pecados. Amém. O texto básico para a nossa proposta apresentada encontra-se na epístola do apóstolo Paulo aos irmãos ali que estavam em Roma, no seu capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 22. Romanos, capítulo 1, do seu versículo 18 até o seu versículo 22. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. O apóstolo Paulo nos mostra aos irmãos ali de Roma, como também a toda a humanidade, que Deus revelou-se na sua criação o seu caráter e o seu ser, manifestando a sua ira contra todo o pecado e injustiça dos homens que impedem a revelação da verdade pela perversidade do seu coração e infâmia sabedoria humana. Diante da onisciência de nosso Deus. Porque o que acerca de Deus se pode conhecer, eles, sabendo instintivamente, naturalmente ou espontaneamente, negaram, desprezando e rejeitando a Deus. A humanidade tem a necessidade de Deus, mas o homem não aceita esta dependência para com Deus. Ele busca sabedoria em seres místicos, seres inventados por mãos humanas e tradições culturais conforme os tempos e suas eras. Exemplos disso que falamos, o próprio povo de Israel vivenciou quando Moisés subiu ao Monte Sinai. O povo buscou outro fundamento para a sua crença.
Nós vemos no versículo gostaria que os irmãos nos acompanhassem na leitura de Êxodo, capítulo 32, no seu versículo 4. Êxodo, capítulo 32, versículo 4. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Lucas, Pedro e Paulo nos mostra que os homens doutos em construções rejeitaram o maior alicerce, o maior fundamento que toda a humanidade poderia ter na edificação de seus arranha-céus ou de seus pensamentos, de seus conhecimentos teóricos. Nós podemos ver em Atos, no seu capítulo 11, no seu versículo 2, gostaria que os irmãos nos acompanhassem também nesta leitura da palavra de Deus. Agora em Atos, no seu capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não podemos deixar também de falar dos nossos pais, Adão e Eva, que rejeitaram toda a manifestação de Deus ali apresentada no jardim do Éden, para buscar ser igual a Deus. Desde o início da criação do mundo, os homens entendem e claramente veem, através de tudo o que Deus fez, os seus atributos: o amor e a justiça, o seu eterno poder e a sua natureza divina. Portanto, não terão, portanto, desculpa de não conhecer a Deus. A onisciência de Deus. Temos visto que a humanidade em geral, sendo cristãos ou não, precisam entender que Deus é o nosso Criador e que somos parte da sua essência. Ele nos deu o seu caráter, implantou a sua essência em nossa humanidade. Portanto, não temos como separar a humanidade de Deus. No livro de Gênesis, no seu capítulo 1, nós vemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra de Deus em Salmos de número 24, Salmos de Davi, nos seus 2 primeiros versículos, nos diz: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus, na sua sabedoria, na sua onisciência, se revelou ao homem para que este andasse na sua presença e fosse homens, mulheres, jovens, crianças, abençoados no seu intento e propósito, regido pela vontade de Deus. Gostaríamos de citar nesse momento o mestre físico-cientista, teólogo Adalto Lourenço, que fala sobre a implantação da essência de Deus nas leis da natureza, mostrando assim a onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Ele nos fala que as leis da natureza são baseadas em 3 pilares, que encontramos também nos Deus da Escritura. Analisando a natureza de uma forma geral, vemos no tempo passado, presente e futuro. Ele chama de 3 em 1. No espaço,
altura, largura e profundidade. Mais uma vez, 3 em 1. Na base da matéria, que são os átomos, ele diz prótons, nêutrons e elétrons, também 3 em 1. No estado básico da matéria, como a água, nós temos sólido, líquido e gasoso. Na música, temos melodia, harmonia e ritmo. E na geometria, temos como figura básica o triângulo. Então nós vemos que a essência de Deus, da Trindade, ela é apresentada na natureza. Nós não temos como fugir da presença de Deus. Nós encontramos a essência de Deus em todas as coisas criadas para a nossa vida. O uso, fruto de toda a criação realizada pelo nosso Deus, em primeiro lugar, é para a sua glória. E em segundo lugar, para o nosso deleite. Mateus 6, no seu versículo 25 ao 34, quero que os irmãos nos acompanhem nessa leitura de Mateus, no seu capítulo 6, leremos versículos 25 a 34. O cuidado de Deus para a sua criação. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso desta vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará o seu cuidado. Basta ao dia o seu próprio mal. Quando paramos para estudar sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus, conforme o texto que lemos, voltemos ao nosso texto básico de Romanos, no seu capítulo 1, no seu versículo 20, leremos novamente. Nos diz assim a palavra do nosso Deus, Romanos 1, 20, voltando ao nosso texto básico. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Nós vemos que Deus, nos seus atributos, nós vemos o Deus eterno. Salmos de número 90, versículo 1 e 2. A eternidade e eternidade és tu, ó Deus. Também em 1 Timóteo 1,17. Ele não teve início e a sua existência jamais irá cessar.
a eternidade está contida em Deus. Deus também no seu atributo é o Deus eterno poder. Salmo de número 93, 1, Salmo de número 62, 11. Deus também nos seus atributos, Ele é justo. Deuteronômio 32, 4, nós vemos Moisés conclamando a toda a criação ao ouvir a mensagem dirigida a Israel. O Deus justo. Também nós encontramos o Deus imutável, estudando os atributos de Deus. O que quer dizer que Ele não muda. Malaquias 3, 6. Vamos a esse texto de Malaquias, no seu capítulo 3, no seu versículo 6. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Pela graça e misericórdia de Deus, nós permanecemos diante de Deus, louvando e bendizendo o seu nome. O que mais nos chama a atenção e cativa o nosso coração redimido, regenerado e justificado, e ao mesmo tempo nos espanta, é sem dúvida o amor de Deus sobre o homem. Na criação do mundo, nos primeiros dias, Deus dá ordem e tudo se apresenta do nada. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja o firmamento, e houve o firmamento. O firmamento chamou Deus céus, e a porção seca terra. E assim se fez, pela ordem do Onipotente. Se fez e houve tarde e manhã nos dias, contando já o nosso tempo. Mas quando chegamos ao sexto dia, que Deus diz: façamos, nesta palavra façamos, vemos o cuidado e o amor de Deus em favor dessa criação. Como nós vemos Deus cuidando do homem no capítulo de Mateus, que nós lemos, no seu capítulo 6, versículos 26 a 30, e também nós vemos em João, no seu capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus manifestado na cruz em favor da humanidade não nos mostra somente o seu amor, nos traz um cruento cenário do Calvário, derramamento de sangue do inocente, Jesus Cristo. Ali nos é apresentada a justa ira de Deus contra os atos pecaminosos da humanidade. Mateus, no seu capítulo 27, peço que os irmãos nos acompanhem nessa leitura. Mateus, no seu capítulo 27, nós vamos ler o versículo 46, que nos diz assim a palavra do nosso Deus. No momento que Jesus está diante dos povos ali, recebendo de Deus a justa ira, que essa ira deveria estar sobre cada um de nós. Nos diz assim a palavra do nosso Deus, Mateus, capítulo 27, versículo 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento, Deus mostrou o todo o horror, angústia e solidão que Jesus Cristo experimentou. Era o resultado do derramamento da ira divina sobre ele, como aquele que leva sobre si os pecados. Aquele que não tinha pecado foi feito pecado por nós. O que mais causa estranheza à humanidade é que, sendo Deus bondoso, misericordioso e amoroso, a ponto de entregar seu único filho, como ele pode irar-se contra a humanidade?
e assim matar o seu próprio filho? Neste pensamento aqui apresentado, sendo este o questionamento da nossa humanidade e também de muitos cristãos, vejamos a sabedoria que o homem tem buscado para se apresentar como alicerce diante de Deus, numa vida de justificativas. Sabedoria dos homens. O tema justa ira de Deus é um dos grandes questionamentos que a nossa sociedade tem vivido atualmente e tem sido uma pedra de tropeço para muitos cristãos, os quais, devido à ignorância ou raso conhecimento e aprendizado da palavra de Deus, tanto das verdades da natureza do pecado, como também da santidade de Deus, não têm uma firmeza doutrinária e se encontra necessitando de alimento materno. Mais uma vez, peço que os irmãos nos acompanhem na leitura da palavra de Deus, agora no livro de Hebreus, no seu capítulo 5, leremos o versículo 12 ao versículo 14. Hebreus, capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 14. Vamos começar do versículo 11 de Hebreus, capítulo 5. A esse respeito, tenho muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardio em ouvir. Pois, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeitos, quanto devíeis ser mestres, atendendo a tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitado de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Há aqui uma necessidade de exercermos a prática da palavra de Deus. Aqui o autor de Hebreus nos mostra que precisamos buscar leites, mas não somente o leite materno, quando assim caminhamos diante da palavra de Deus, mas também buscarmos alimentos sólidos. Precisamos praticar a palavra de Deus em nossa vida. O homem natural não busca esta sabedoria. Também no livro de Efésios, no seu capítulo 4, no versículo 14, o homem procura a sabedoria fora da cruz de Cristo. Vive sendo induzido pelas artimanhas de Satanás. Quanto à humanidade, houve uma proclamação clara sobre a verdade concernente do juízo de Deus e da ira justa de Deus. O seu resultado desta ira é o inferno. A sua mente e a sua razão, inchada de sentimentos enganosos do coração, tradições e culturas profanas de velhas caducas, se revoltam contra Deus, rejeitando toda a sabedoria de Deus. Atos, no seu capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 12. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. A sabedoria do homem está baseada nos seus sentimentos, e este tipo de sabedoria é comparada a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Mateus, no seu capítulo 7, versículos 26 e 27.
nós encontramos sobre os dois fundamentos. Nós, nos nossos dias, líderes têm se apresentado à humanidade como teólogos, pastores que engordam a si mesmo e torcem a palavra de Deus para o seu próprio sucesso material. Pastores que são donos de igrejas. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Estes pastores trazem uma forte objeção à ideia de que a ira de Deus é parte integrante da proclamação bíblica. Mesmo dentro dos meios protestantes reformados, alguns líderes questionam se realmente as penas eternas existem, buscando na sua sabedoria outros fundamentos teológicos e argumentos para refutarem a palavra de Deus, pois se baseiam só na crença do amor de Deus. Se Deus é verdadeiramente amor, dizem eles, ele não pode se irar. Em decorrência disto, grande parte do cristianismo contemporâneo trata-se somente da vida abundante em Cristo, da alegria, das bênçãos, da salvação e da paz que vem de Deus pela fé em Cristo Jesus, deixando de pregar e ensinar sobre a ira vindoura de Deus e a condenação eterna que vem sobre todo aquele que tem pecado não arrependido e não confesso e não perdoado pelo sangue vertido na cruz. 1 João, no seu capítulo 1, verso 9. Nós temos lá uma orientação: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Consequentemente, o evangelho apresentado está sendo mutilado, pois não se constitui no quadro completo da salvação. Gostaria de trazer à memória dos irmãos sobre este assunto, as penas eternas vindouras, a nossa história, a história da Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil. No livro A Questão Doutrinária, do reverendo João Alves dos Santos, para aqueles que tiveram o privilégio de ler, mostra a firmeza dos irmãos que levaram sua posição doutrinária, de Deus, a momentos de grandes lamentos, mas conservando a firmeza doutrinária da palavra de Deus. Fica aqui uma indicação de leitura àqueles irmãos que estão se achegando ao nosso rebanho, que leiam este livro, A Questão Doutrinária, e ali os irmãos terão conhecimento de toda uma história da nossa igreja presbiteriana conservadora. E justamente um dos tópicos ali questionados naquele sínodo foi sobre as penas eternas, que nos fez aí também, somando com outros tópicos, a separação da nossa igreja mãe, a Igreja Presbiteriana Independente. Mas que os irmãos possam ter condições de fazer essa leitura e assim ter conhecimento da história da Igreja Presbiteriana Conservadora. E assim também aos nossos irmãos, aqueles que já conosco militam na nossa vida cristã, possamos nós reafirmar o nosso estandarte como um dos ramos verdadeiros da videira que é Cristo. Passando para a terceira e última divisão do nosso estudo desta noite, gostaria de trabalhar um pouco sobre a ira vindoura de Deus. Peço aos irmãos agora que nos acompanhem na leitura da palavra de Deus em Romanos, no seu capítulo 2. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 11. Romanos, no seu capítulo 2, agora do seu versículo 1 ao versículo 11. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, és indesculpáveis, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque
Julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Sendo um dia decretado por Deus, este dia se aproxima. Basta olharmos os sinais acerca da vinda do seu Filho, Jesus Cristo. Neste texto, o apóstolo Paulo nos fala sobre o dia do juízo que virá sobre a humanidade e que Deus há de revelar a todos a humanidade a sua justiça. Não temos aqui uma data para este dia, no nosso tempo, mas diante dos propósitos eternos de Deus, este dia se aproxima. No livro de Salmos, de número 90, no seu versículo 4, lemos: Pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Também na a segunda epístola de Pedro, no seu capítulo 3, nós vamos nesse momento ler, peço que os irmãos nos acompanhem nesta leitura, segunda de Pedro, no seu capítulo 3, no seu versículo 8. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Lemos esta verdade, sendo assim próxima à certeza da vinda de Deus. O Deus, o justo juiz, que julgará o nosso procedimento, nossas atitudes, nossos pensamentos e toda a nossa vida, conforme o seu modelo de justiça, expresso na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Paulo fala no texto que muitos pagãos julgavam e condenavam práticas imorais, mas aqueles mesmos, no seu íntimo, praticavam as mesmas coisas. E por não serem achados no seu pecado, se achavam livres da condenação. Mas o apóstolo Paulo também se dirige aos judeus, aos que foram chamados para viver uma vida na presença de Deus, conforme a vontade de Deus, e não viviam assim, pensando que, sendo povo escolhido de Deus, isso seria para eles, os judeus, um salvo-conduto para qualquer pecado contra a santidade de Deus. Paulo nos apresenta na palavra de Deus exortações
para uma vida de busca de santidade. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Podemos também ler essas exortações, Efésios, no seu capítulo 4, versículo de 1 a 6. Neste texto, em que Paulo se dirige aos irmãos da igreja de Éfeso, ele mostra as qualidades de uma vida de santidade. Sermos humildes, sermos pessoas, sermos mansos, sermos longânimos, suportarmos uns aos outros e ajudarmos uns aos outros. Essa é uma das qualidades que nós podemos exercer como um filho verdadeiro do nosso Deus. E também, no seu versículo 5, nós vemos que ele nos conclama a termos uma unidade em espírito, como vínculo da paz, sendo a manifestação do fruto do Espírito. Essas qualidades de humildade, manso, longânimo e suportando uns aos outros é manifestação do fruto do Espírito. Na presença de Deus e não aos olhos dos homens, pois Deus não terá no seu juízo acepção de pessoas. Todos nós, humanidade, seremos julgados. O judeu, o povo de Deus, escolhido para ser exemplo diante das outras nações, não entendia isso e achava que não passariam por este dia de julgamento. Que em nossas vidas, longe do arraial de Deus, durante o nosso dia a dia, nossa peregrinação aqui na terra, possamos ser pessoas, homens, mulheres, jovens e crianças, que mostrem uma vida regenerada, justificada, e naquele dia possamos ser glorificados pela graça e a misericórdia de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, nosso advogado junto a Deus Pai. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar como exaltação, imaculados, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor assim nos abençoe na sua palavra e nesse estudo que nos preparou para juntos estarmos lendo e estudando e coloquemos em prática na nossa vida sobre a qualidade de vida que nós temos vivido diante da santidade de Deus, e olhando para esta qualidade de vida, possamos nós também refletirmos a glória do nosso Deus. Amém.